Olá, bem-vindo ao canal Boa Semente. Eu sou o pastor Júlio César, pastor da Igreja Assembleia de Deus em Senador Camará, Ministério de Bangu, pastor presidente, pastor Sóstene Silva e pastora Maria Cláudia, para quem deixamos a paz de Cristo. Estamos comentando as revistas da editora Betel Dominical. E se você está chegando aqui agora, não está inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa o like, clica no sininho em todas as atualizações. Assim você não vai perder nada que a gente faz. Aqui só falamos de Jesus. Tem muito material legal aqui para professores de EBD, devocionais, pregações, estudos bíblicos. Bom, o nosso culto também da nossa igreja. Seja muito bem-vindo a você aí que está com a gente, que chegou agora e que está também interessado em aprender mais a Bíblia. Então, compartilhe esse vídeo e me ajude a levar a boa semente. Prepare o seu coração, estamos na lição de número 9, Família, Primeiro Ministério, Maior Patrimônio. Essas lições têm sido escritas pelo nosso pastor Isvaldir Alves de Oliveira e tem sido uma bênção, nosso campo tem sido muito abençoado por conta disso e hoje não será diferente. Então prepare que você tem justamente o seu coração, que é o mais importante, porque logo depois da vinheta eu e você temos um encontro na presença de Deus. Roda a vinheta! Muito bem, já voltamos. Eu quero agradecer a todos que comentam, que estão conosco aí, que compartilham o vídeo, que nos ajudam a toda semana a levar essa boa semente. Não é fácil, né? Mas eu tenho certeza que com a ajuda de Deus e de vocês a gente vai muito mais longe. Bom, hoje a gente está na lição de número 9, Família, Primeiro Ministério, Maior Patrimônio. E se você quiser ajudar o canal Boa Semente, você pode ser membro do canal Boa Semente. Sendo membro do canal Boa Semente, você vai ter vídeos exclusivos. Vídeos exclusivos aqui, que só você tem essa oportunidade de estar aqui conosco e ter esses vídeos. Você também pode ser apoiador do canal. Se você for apoiador do canal, você vai receber material exclusivo, plano de aula, questionário, aulas de apoio, tudo isso que eu faço lá no site do Apoie-se. O link está aqui embaixo. Tanto apoiadores quanto membros, o nome também está lá embaixo, no final do vídeo, como sinal de muito obrigado. O link para ser membro está aqui e o de apoiador também. Você parcela, você paga quanto você pode ali, escolhe o valor e sempre faz ali aquele depósito e vai ser bênção aí pra gente e para você também. Eu muito sou grato a Deus pela ajuda que esses apoiadores têm nos dado e têm somado cada vez mais. Bom, então você vai receber esse material no final de semana, sexta-feira, no seu e-mail que você cadastrou ali no Apoia-se, tá bom? Lembrando que todo mundo tem plano de aula gratuito também, aquelas pessoas, né, que estão aqui, mas às vezes não podem ajudar, enfim, né, tem um plano de aula e você recebe ele no 965172154, que é produzido pela equipe Boa Semente. E aí você vai estar ali com o seu material. O que eu sugiro? Todo mundo entra no grupo, tem um grupo do Zap, que é uma grande comunidade, tem também o grupo do Telegram. Entra no grupo, pega o material gratuito e faz o apoio-se e pega o conteúdo a mais, né? Que eu acho que vai enriquecer mais, porque tanto o conteúdo gratuito, que é baseado na revista, quanto o outro que eu faço para os apoiadores, eles se complementam, então você vai ter um conteúdo mais robusto aí, você quer aprofundar o seu conhecimento. Vamos lá na lição de número 9, Família, Primeiro Ministério, Maior Patrimônio, texto áureo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. 1 Timóteo 5,8. Verdade aplicada, se não cuidarmos bem da nossa família, teremos prejuízo em nosso testemunho cristão e no exercício do ministério. Os objetivos são 3, mostrar que a família é o nosso primeiro ministério, deixar claro que a família é o maior patrimônio do cristão e enfatizar que devemos proteger a nossa família. O texto está em 1 Timóteo, capítulo 3, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 5, 8 e 16. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se algum crente ou alguma crente tem viúvas
socorra-as e não as se sobrecarregue a igreja, para que se possam sustentar as que deveras são viúvas. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença gloriosa, estamos agora, Senhor, te agradecendo por mais uma escola bíblica que está começando, mais um comentário, e eu quero te pedir, Senhor, que o Teu Espírito Santo nos conduza, nos direcione, nos ajude, Senhor, a levar, ó Deus, a Tua boa semente aos corações. Que cada um que ouvir, que escutar, que junto a nós estiver, possa ser tocado pelo Teu Espírito Santo, que sempre está conosco, nos direcionando, ajudando, impulsionando, Senhor, confortando, consolando e orientando, Senhor. Pedimos, Senhor, que aonde quer que os Teus filhos e filhas estejam, sejam também abençoados da mesma forma que somos aqui agora, pela Tua presença e a Tua misericórdia e pela Tua graça, Senhor, da qual somos imensamente devedores, e Te daremos, Senhor, a honra, a glória e louvor para todos sempre. Amém. Bom, a lição hoje, a lição 9, né? Família, primeiro ministério, maior patrimônio, ela traz para a gente uma discussão muito importante, a discussão relacionada à importância da família. Nós temos discutido isso, claro, ao longo desse trimestre, você já ouviu falar, já falei muito sobre isso, mas ainda há algumas coisas que a gente precisa ainda conversar. Na aula de hoje, a discussão aqui colocada é em relação à prioridade da família, prioridade daqueles que compõem a família. A família é o primeiro ministério, ou seja, antes de todas as coisas, a família vem primeiro. Nós já aprendemos aqui, né, como você sabe, que Deus criou a família antes de criar a igreja. Bom, quando a gente não observa esses padrões, a gente coloca a igreja na frente da família, com certeza as famílias elas vão sair prejudicadas. Talvez esse seja o motivo pelo qual as nossas famílias, a família cristã, tem sido tão prejudicada. Muito a gente tem falado sobre os ataques à família. A gente viu aqui semana retrasada sobre os ataques da internet, ataque da sociedade, ataque das leis, ataque de uma série de coisas. Mas nessa lição o enfoque é o ataque interno, ou seja, a família ela não só luta contra, não é uma instituição que apenas luta contra as dificuldades externas, aquelas que estão fora dela, né? A família também luta contra as dificuldades internas, ou seja, os próprios problemas que ela tem. E são muitos. A gente também discutiu aqui, né? E a gente já discutiu aqui sobre a importância da família, né? O local que ela tem, a primazia que deve ser dada a ela. E também a gente já viu as relações entre pais e filhos, enfim, né? E o cuidado que deve ter sido feito. Semana passada nós falamos sobre o trabalho, né? Que é ter uma família. Nessa lição a gente vê que a família ela pode ser destruída não pelo que está por fora, mas pelo que está por dentro. Na verdade, eu sempre discuto aqui que o problema não é o que está fora, mas o problema é o que está dentro. O problema não é o externo, mas é o interno. O problema da igreja não é os ataques que ela sofre, o que as pessoas falam, o que a sociedade luta. Isso a gente já sabe. Os problemas da igreja são os problemas que ela mesma tem dentro de si. Assim também é a família. A família ela também tem os seus próprios problemas, seus problemas internos, são eles que destroem a família por dentro. Na aula de hoje a gente está vendo que a família tem que ser o primeiro lugar. E ela muitas das vezes ela sofre porque ela é colocada em uma posição secundária. E ela é colocada numa posição secundária por aqueles que defendem a família, por aqueles que gostam da família. E muitas das vezes a desculpa para colocar a família em segundo plano está o trabalho da igreja. Esse é um grande problema, porque as pessoas entendem o trabalho da igreja como a obra de Deus. Muita gente fala assim, você não pode deixar a obra de Deus, você não pode largar a obra de Deus, olha, a obra de Deus vai sofrer se você não fizer, a obra de Deus é isso, a gente tem que fazer a obra de Deus, larga tudo e vem para a igreja, e aí a pessoa larga tudo mesmo, né? Larga a família, larga os filhos e começa a ter trabalhos na igreja, e esse é um grande problema que eu vejo, ainda hoje eu observo isso, porque há trabalhos e mais trabalhos, se você quiser tem culto todo dia. Observe bem, eu fiz aqui um rápido rascunho aqui dos trabalhos que pode ter numa igreja, né? Vamos lá, domingo pela manhã EBD, domingo à noite culto de novo. Vamos lá, só para a gente pensar sobre trabalho, obra de Deus e primazia e família.
Domingo de manhã, escola bíblica dominical, domingo à noite, culto. Segunda-feira, uma campanha, aí você vai para a igreja. Terça-feira de manhã, digamos que tem uma consagração, aí lá vão as irmãs para a consagração. À noite tem um trabalho na congregação, é o culto de ensino, culto de doutrina, né? Na própria congregação, aí você tem que estar lá. Aí depois, na quarta-feira, é na matriz, aí você tem que ir para a sua matriz. Na quinta-feira tem ensaio, aí você vai para o ensaio. Na sexta-feira, volta ao culto. No sábado tem saída, e no domingo, escola bíblica dominical de manhã, e à noite culto público, e na segunda, e você vai entrando, e fora isso os dias que tem vigília, fora isso os dias que tem uma consagração, uma concentração, uma cruzada evangelística, um trabalho de missões, um trabalho, seja o que for, e aí esse é umas questões que muitas pessoas entram e enveredam por esse caminho achando que estão fazendo a obra de Deus. Não, eu estou indo fazer a obra de Deus, irmão, nós temos que fazer a obra de Deus, Jesus está voltando, então vamos fazer a obra de Deus. Ora, a maior obra de Deus não é a obra que a gente faz na igreja, a maior obra de Deus é a obra que Deus faz em nós. A maior obra de Deus não é necessariamente o trabalho que você desempenha na igreja, seja ele de irmãs, seja ele de homens, seja ele de mocidade, e você pensa assim, não, isso é obra de Deus, não, isso é obra de Deus, eu vou cuidar da casa de Deus, eu vou cuidar da casa do Senhor, e às vezes tem aquele jargão que diz, né, se você cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar da sua casa, se você cuidar da casa de Deus, Deus vai cuidar da sua casa, e as pessoas muitas vezes abandonam a casa de Deus para cuidar da casa da sua casa, sua própria casa, para poder cuidar da casa de Deus, o que contraria a palavra que nós lemos aqui, que diz que aquele que não tem cuidado da sua própria casa, como que vai ter o cuidado da igreja? Então, esse é um problema muito sério, porque nós entendemos e aprendemos que fazer a obra é fazer a obra da igreja. Essa não é necessariamente a maior obra de Deus. Ok? Bom, pastor, mas isso é obra de Deus? Tudo bem, isso também é obra de Deus, e o culto é obra de Deus, fazer os trabalhos é a obra de Deus, tudo isso é obra de Deus, mas essa não é a principal. A maior obra de Deus é a obra que Deus faz em nós, e não através de nós. Há uma diferença entre a obra que Deus faz em nós e a obra que Deus faz através de nós. Às vezes há a possibilidade de você deixar que Deus faça a obra através de você, mas não em você. Ou seja, você se torna um ativista religioso, você se torna alguém que está sempre na igreja, você está sempre trabalhando na igreja, fazendo as atividades, mas você não tem uma transformação de vida, porque a maior obra que Deus quer fazer não é aquela do culto, não é aquele do culto, não é aquele do momento daquele trabalho, mas é dentro dos nossos corações. Daí a importância de nós entendermos que Deus quer trabalhar em nós, antes de trabalhar através de nós. Por isso que Jesus disse, apartai-vos de mim que não vos conheço, né? O Senhor dirá naquele dia. Por quê? Porque essas pessoas, elas estavam na igreja, mas não conheciam a Deus, não faziam a obra do Senhor. Elas pensavam que podiam simplesmente fazer a obra, né? Mas não queriam que Deus fizesse a obra nelas. Jesus diz, expulsaram demônios, falaram em línguas, fizeram uma série de coisas, mas não me conhecem. E tem muita gente na igreja hoje que não conhece a Deus. Ela está fazendo a obra de Deus, mas não conhece a Deus. E esse é o grande problema, porque Deus não tem tempo, ou Ele não dá tempo, essa pessoa não dá tempo para que Deus faça a maior obra. A maior obra é dentro dela. O apóstolo Paulo, ele, durante algum tempo, ele ficou preocupado e ele falava um pouco sobre isso, sobre essa questão de que Deus fizesse a obra através dele, né? Através dele, a preocupação de que Deus fizesse a obra através dele, até que ele descobriu que a maior obra que Deus pode fazer não é através dele, mas é a obra que Deus faz nele. E essa obra que Deus faz nele é uma obra de mudança, é uma obra de conversão, é uma obra de mudança de caráter, uma obra de mudança de postura, é uma obra que está relacionada à questão fundamental do crescimento espiritual da pessoa. Então não é o trabalho da igreja que vai trazer a salvação da minha família, não é o ir buscar, fazer campanha que vai trazer a resposta para a minha família, mas é eu entender o cuidado que eu tenho que ter primeiro com a minha família. Então, o primeiro passo que eu acho que a gente deveria fazer aqui, uma meia-culpa, é pensar sobre até que ponto os trabalhos da igreja, ou que nós inventamos, que nós criamos, ou quando nós nos enfiamos na igreja, atrapalham a nossa própria família.
Segundo exemplo que eu quero dar interessante, digamos que você é mulher, é da CIB, o seu marido é dos varões, então tem um dia que os varões vão para um lugar, a CIB vai para outro, tem um dia que adolescentes vão para um lugar, aí você tem um filho adolescente, aí foi para tal lugar, e o outro jovem foi para tal lugar, e você vai dizer assim, mas que bom, pelo menos estão na igreja. Eu sei, isso é importante estar na igreja, mas não é na igreja que eles vão crescer, dentro da família, porque se eles não tiverem a base espiritual que a gente vai falar aqui hoje na família, eles não vão desempenhar isso na igreja. Terceiro ponto também interessante para a gente pensar sobre isso é como que muitas das vezes, né, a igreja se transforma como uma desculpa para a fuga da família. Às vezes nós fazemos o trabalho religioso por tentar fugir da nossa casa, tentar fugir da realidade que é a nossa família, tentar fugir do caos que é a nossa casa. E para fugir desse caos, dessa loucura, dessa luta, dessa dificuldade, a gente se embrenha, se emprenha, a gente se enfurna na igreja e inventa trabalhos. Às vezes até mesmo desnecessário, como se o culto fosse o único lugar onde Deus falasse, onde a presença de Deus só pudesse se manifestar ali na igreja, quando não é verdade. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo capítulo 3, adverte a todos nós que governe bem a sua casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? 1 Timóteo 5,8, mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Olha o que ele diz, é pior do que o infiel. Ele não é infiel, ele é pior daquele que nunca ouviu a palavra, que nunca entrou numa igreja, daquele que nunca foi cristão. Ele é pior do que essa pessoa. E se alguém crente ou algum crente tem viúva, socorra. Agora, então, primeira questão, eu tenho que cuidar da minha família, eu tenho que cuidar daqueles que são meus. Essa é a grande reflexão que nós temos que fazer nessa lição, é o ponto-chave, é o cuidado. Se você não cuida, você não pode fazer nada. Você não pode cuidar da igreja se você não pode se cuidar de nada. Se eu não posso ensinar aos outros, se eu não ensinar aos meus, a minha família, eu não posso liderar alguém lá fora se eu não liderar a mim mesmo, se eu não liderar a minha casa. Então esse é o primeiro requisito fundamental. Eu tenho que cuidar dos meus. Então, muitas das vezes eu preciso me retirar de alguns trabalhos, nós precisamos conversar com isso sobre a igreja e falar, olha, o que nós podemos diminuir, qual dia que nós podemos tirar para a nossa família, como é que nós podemos fazer isso para melhorar, então isso é muito importante, que a igreja ela reflita sobre isso, que nós reflitamos sobre isso, que a família é o primeiro ministério, ou seja, é o primeiro serviço. A palavra ministério aqui significa serviço. Ministério é serviço, ou seja, trabalho. O primeiro ministério nosso está dentro da nossa família. Isso é muito importante. E aqui, 1 Timóteo 3,4, que governe. A palavra governo aqui é prosteime, né? Prosteime é uma palavra grega que significa cuidar, zelar, proteger, liderar. Né? Então, o primeiro ponto fundamental é o entendimento de que aquele que lidera a igreja tem que liderar a sua casa. Hoje, o que nós temos mais visto são mulheres que lideram a igreja, mas não lideram sua casa. Homens que lideram a igreja, mas que não lideram sua casa. E pessoas que não sabem ouvir ordem, pessoas que não sabem estar debaixo de sujeição, pessoas que não sabem o que é liderança, né? Pessoas que não sabem nem o que é a família e dão palestra de família, pessoas que não sabem a mínima coisa de convivência, de relacionamento, estão na igreja. E o que acontece? Elas estão multiplicando o modelo que elas aprenderam. Por falta de ensino da palavra de Deus, elas vêm nesse ritmo errado e ela vai desenvolver essa tarefa de forma negativa, de forma muito prejudicial, formando um novo grupo, uma nova geração de pessoas também que aprendem que o evangelho se aprende fora de casa, o evangelho se aprende longe dos pais, o evangelho se aprende na igreja, quando na verdade o verdadeiro evangelho começa em casa. Então essa é o ponto fundamental dessa revista, é a questão do cuidado, que você deve enfatizar a questão do cuidado, que aquele que faz a obra de Deus tem que ter o cuidado, que a maior obra que Deus quer fazer não é o trabalho de igreja, mas é o trabalho dentro de nós. Então é isso, e bora lá para a nossa introdução. Veremos nesta lição que dar mais importância ao ministério, ao sucesso pessoal do que à família é estar fadado ao fracasso, porque é ela que nos dá a sustentação
o apoio para crescermos na igreja. Então, como eu falei lá na introdução, né, a família é o nosso apoio, é a nossa sustentação. E aqui eu quero também aproveitar e te dar mais uma dica para você abordar esse tema, é você entender a família como a retaguarda. O que é a retaguarda? Em Efésios, capítulo de número 6, fala sobre as armas espirituais. Fala que o nosso combate, ele não é um combate material, físico, mas é um combate espiritual. Estamos, então, nessa guerra, nesse combate, né, diuturnamente. Nossas armas são espirituais. E ali o apóstolo Paulo fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre a couraça da justiça, a espada, né, que é a espada que é a palavra, a bota na preparação do evangelho da paz, a couraça da justiça, o cinto da verdade, enfim. E aí ele fala de guerra, de combate. É muito interessante porque essas armas, tem armas que são para você atacar e tem armas para você defender. O escudo da fé é a defesa. A lança é uma arma de curto, de médio para longo alcance, porque você não precisa chegar perto do inimigo, você pode atacar o inimigo. A espada já é para você usar quando estiver mais perto. Mas o mais importante no combate, na verdade, é a retaguarda, né? A retaguarda é a parte vulnerável do soldado, né? Não existe um escudo para a retaguarda. Só existe uma coisa que pode proteger a retaguarda de um soldado, é o próprio grupo que está atrás dele. Então eu costumo dizer que a família é a retaguarda do obreiro, a retaguarda do ministério, é a retaguarda daquele que está fazendo a obra de Deus. É muito importante você ter e saber que você tem um local para voltar. Não é só você sair para fazer a obra, mas você entender que você tem uma casa, que você tem um local aonde você volta, onde tem pessoas que estão te esperando. Eu fico às vezes preocupado quando vejo famílias inteiras que elas todas entram nessa loucura que a gente falou aí na introdução, de obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus, obra de Deus, e que não fica ninguém na retaguarda. Por exemplo, o marido lidera junto com a esposa, o filho lidera junto com o pai, enfim, está todo mundo envolvido no trabalho, não tem ninguém para ficar em casa, não tem ninguém para acolher, não tem ninguém para retornar, não tem ninguém na retaguarda. Eu acho que é muito importante ter sempre alguém na retaguarda. Se o marido vai, a esposa fica, se a esposa vai, o marido fica, enfim, isso é retaguarda. A família, a casa é uma retaguarda. Então, e é necessário então que ela seja bem construída, que ela seja bem forte, porque você precisa dela para poder se resguardar, para poder se recuperar, para poder recobrar as energias para a caminhada. Muitos obreiros falham justamente pela falta que uma família faz, porque a família é justamente essa retaguarda que eu e você precisamos, né, para fazer a obra de Deus. Família, meu primeiro ministério. Quem não vive bem em casa provavelmente não será feliz no seu ministério. E a gente viu que o ministério é serviço. Não adianta ensinar aos outros que a família ainda não o que a família ainda não viu em você. A família tem muita influência no ministério do obreiro. Aqui também é interessante, né? São várias camadas que a gente está estudando, a influência porque o obreiro lidera a sua família e a sua família interfere também na forma como ele lidera o seu ministério. Percebeu a jogada aqui nessa questão da influência? Eu formo a minha família, mas entendendo que ao fim de todas as coisas, a minha família ela interfere também no meu ministério, na formação do meu ministério. Ou seja, se eu tenho uma família que está bem conformada, que é bem instruída, que me dá estrutura, ela me ajuda na minha tarefa ministerial. Bom, por exemplo, eu só estou aqui com vocês agora porque eu tenho uma retaguarda, eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que me ajuda, que me orienta, que não está aparecendo aqui nas câmeras, vocês não veem ela nas câmeras, ela não está gravando aqui comigo, mas eu só estou aqui porque ela me dá o suporte. E não há entre nós nenhum tipo de relação de superioridade ou de hierarquia. Quem está ministrando aqui é mais importante do que aquele que está atrás. Não existe isso. Porque se ela não estivesse na retaguarda, eu não estaria aqui. Se minha filha não me ajudasse, minhas filhas, meus filhos não tivessem, minha família não estivesse aqui no canal Boa Semente, a gente não conseguiria levar à frente a obra de Deus. Então, pense nisso, da mesma forma que você forma a tua família interfere no teu ministério. E ela pode ser definidora do teu sucesso ou do teu fracasso. Porque se você tem uma família que te ajuda, você vai ser fortalecido no seu ministério, naquilo que você faz, lá na obra de Deus.
Agora, se ela foi mal formada, se ela é problemática, se ela é capenga, se ela tem alguma dificuldade, ela vai te atrapalhar no teu ministério. Porque você não vai conseguir desenvolver a tarefa ministerial, você vai estar sempre preocupado com o que a tua família está fazendo, e aí a tua retaguarda está desprotegida, né? Porque você fala uma coisa na tua família, outra, você prega uma coisa, os teus filhos fazem outra, você fala de um casamento que você não consegue viver com a sua esposa ou com seu marido, então quer dizer, ao invés dela te ajudar, ela te atrapalha, ou então você confunde toda, traz ela para dentro da obra e você privilegia a sua família, também é um outro grande problema. Então, é importante entender como é que eu formo a minha família para que a minha família possa me dar suporte, ser a minha retaguarda na obra de Deus. Está gostando aí? Só aí já valeu o like, né? Não sei por que você não deu esse like ainda aí. 1.1. Precisamos governar primeiro a nossa família. Quem não administra adequadamente sua família não terá respaldo suficiente para prestar algum serviço no reino de Deus. A Bíblia diz que não dirige bem a sua própria casa, não tem como dirigir a obra de Deus. Já falei sobre isso no começo. Vamos lá para o final. Quem não sabe governar a sua casa, a sua própria casa, como terá cuidado da casa de Deus? Governar bem a própria casa, lá no final, é um pré-requisito, ou seja, algo que você precisa ter antes para o trabalho na igreja do Senhor. E aí no comentário ele diz assim, uma regra básica para consagrar alguém para o ministério ou para desempenhar qualquer função eclesiástica na igreja deveria tomar por base a família do candidato. Qual o seu exemplo dentro de casa? Que tristeza quando a pessoa não tem testemunho nem da sua própria família, nem respeitado como obreiro do Senhor. Se não passar nesse teste da família, como conseguirá passar no teste da igreja? Então, o que o autor está falando aqui para a gente, né? Que é importante verificar qual é o exemplo desse obreiro na sua casa. Eu tive a oportunidade, né, de trabalhar com formação de obreiros, eu liderei aqui o curso diaconal, eu fundei o Centro de Capacitação de Obreiros e Líderes, onde eu trabalho justamente com a formação de diáconos aqui no campo de Bangu. Eu trabalhei durante 10 anos, agradeço ao pastor Sóstenes Silva que me deu essa oportunidade, meu presidente, de poder formar. 10 anos aqui eu formei, né, obreiros aqui, né, diáconos aqui na Assembleia de Deus de Bangu. Eu tive uma oportunidade, foi um momento muito bom, um momento muito rico, de muito aprendizado, né? Eu trabalhei até 2022, alguma coisa assim, se eu não me engano, que eu pude ter essa oportunidade. Enfim, e ali uma das coisas que a gente preconizava ali era a questão da família. Inclusive, para você ser consagrado, tinha que ter uma carta, né, do próprio punho do marido ou da esposa. Então, se você vai a diácono, a esposa tinha que atestar que você tinha testemunho de próprio punho, escrito à mão. E se você fosse diaconisa, o marido tinha que atestar. Então, tinha uma relação de documentos. Essa relação de documentos vinha o certificado do que a pessoa fez o curso comigo, tinha essa carta de próprio punho e tinha também, né, nada consta dele no SPC. Não sei mais como é hoje, não sei como é que é aí. Comenta aí comigo se você sabe como é o processo para consagração. Gostaria de saber, já que você tem várias pessoas que estão conosco, né, como é que é o processo de consagração na sua igreja. Isso é muito importante, porque você não pode só ver o obreiro na igreja, você conhece o obreiro na sua casa. E às vezes você está consagrando uma pessoa que não tem vida com Deus. Às vezes em casa é um estúpido, é um ignorante, é uma pessoa, é um homem, às vezes você é diaconisa, é um diácono, que você quer consagrar um diácono, mas ele é extremamente machista, né? Então isso é muito importante. E não pense que nós aqui na Assembleia de Deus estamos livres desse pessoal, não. Eles estão aí. Outro dia alguém veio me perguntar, né? Estava falando, uma das lições, falei sobre pastorado feminino. E aí me perguntaram assim nos comentários, que eu leio todos os comentários, né? Eu leio todos. Cadê onde está na Bíblia? Onde está a base bíblica para a consagração de pastora? Aí eu respondi, né? Falei assim, aí onde está a base bíblica para a consagração de evangelista? Onde está a base bíblica para a consagração de missionário? Não existe na Bíblia missionário, não existe na Bíblia evangelista.
Não existe na Bíblia trabalhador, que não é consagrado, é apresentado, né? Trabalhador, auxiliar de trabalho. Cadê? Então, quando se trata de mulher, a pessoa já quer um pezinho para dizer que não pode. Esse é um estilo de uma pessoa machista. Não estou dizendo que essa pessoa seja machista, mas esse comportamento é geralmente de pessoas machistas. Então um homem que é um diácono, um obreiro, um pastor machista, como é que você sabe? Sabe através da esposa, se ela sofre em casa, o que ela passa com ele, ok? Então vamos lá, 1.2, precisamos conquistar primeiro a nossa família. A família deve ter prioridade na nossa vida. E como eu falei lá na introdução, né? Não posso botar a obra de Deus na frente da família. No sentido primário, seria no aspecto de cuidar, alcançar, cativar, socorrer. Olha só, cuidar, alcançar, cativar, socorrer, se importar com seu bem-estar, não sobrecarregar a igreja. Por que ele está falando não sobrecarregar a igreja? Porque se você não cuidar da sua família, a bomba vai explodir lá no colo do pastor, né? Porque se você não cuida da sua família, alguém vai ter que cuidar, alguém vai ter que zelar, alguém vai ter que proteger, vai faltar recurso material e aí acontece que a pessoa vai acabar por a igreja tendo que fazer uma tarefa que é sua, que é minha, que é nossa, da nossa família. Muitos ajudam famílias de fora, de outros estados, o que não é errado, mas não ajuda as viúvas, os seus órfãos, os seus pais idosos, os seus portadores de necessidades especiais. E aquele pegou firme, pegou bem, porque realmente é isso, né? Às vezes eu já vi pessoas fazendo campanha de outras igrejas, comprando lenço não sei da onde, comprando meia não sei de quem, pastor fulano que faz chover, que faz relâmpago descer, que é das 7 chaves, das 7 portas, não sei o quê, e não cuida dos seus, né? Às vezes vem alguém na sua igreja, pede oferta, você dá o dinheiro, mas está deixando seus familiares passarem fome. Acho que a primeira coisa que você deve fazer é cuidar dos seus pais, cuidar daqueles que estão com você, cuidar das pessoas que têm necessidade especial na sua família, né? Isso é muito importante, mas também no aspecto de ganhar a sua família para Jesus. E aqui eu deixo o exemplo de Noé. Noé foi um homem que pregou durante 100 anos, viveu ali na construção de uma família, no meio de uma geração incrédula, perversa, negativa, mas ele não se deixou contaminar. E mais, ele não apenas não se deixou contaminar pelas críticas, com certeza ele recebeu, porque ele estava construindo uma arca, né, que seria um protótipo de um barco, num momento que nunca tinha chovido, então ele foi muito criticado, mas o mais bonito nessa história é que aparentemente ele teve um fracasso. Qual o fracasso aparente dele? Ele não ganhou ninguém, não converteu ninguém, só colocou bicho na família. Só colocou bicho dentro da arca, mas não só bicho, colocou também a sua família. Então, uma outra visão de Noé me mostraria que eu estaria equivocado ao dizer que ele teve fracasso, porque na verdade ele teve o maior sucesso da vida dele foi o que ele fez, né? Que foi ganhar a sua família. Ele ganhou a família toda, a família dele toda estava na arca. A pergunta que você pode lançar para a classe é a mesma que eu faço para você. Como é que está a sua família? Está dentro da arca? Está fora da arca? E aí é muito interessante porque a gente critica, né? Muitas vezes a filha do outro, meu filho está desviado, eu critico o filho do outro, mas meu filho não está na igreja. Meu filho às vezes está em caminho errado e eu estou criticando os jovens da igreja, estou criticando os adolescentes da igreja. E tu olha para a família dele, está todo mundo fora. E ainda fala assim, não, é melhor estar lá fora do que estar aqui dentro usando de engano. Ora, eu prefiro que meu filho esteja fraco na igreja do que forte no mundo. Então, observe, as pessoas estão mais olhando para fora do que olhando para dentro. Então, no 1.2, o tópico é, precisamos conquistar primeiro a nossa família. Eu tenho que ganhar primeiro a minha esposa, eu tenho que ganhar primeiro o meu marido, eu tenho que primeiro ter a minha família em sujeição, para depois eu pensar em evangelizar o mundo. É a mesma coisa da gente querer evangelizar a África sem ter evangelizado o nosso bairro, né? Sem ter entendido as necessidades, as carências do bairro onde nós estamos. Primeiro eu tenho que evangelizar a minha igreja, o meu local, onde eu estou, a minha rua, o meu bairro, e aí depois a gente pensa em África, Estados Unidos e por aí vai. 1.3. No 1.3 a tema espiritualidade, né? Porque esse cuidado não é só o cuidado material, como a gente vê no 1.2, comida, aquelas necessidades básicas que a gente falou aqui, mas eu vou repetir, da pirâmide de Maslow, né, que mostra as principais necessidades para que uma pessoa seja uma pessoa bem-sucedida na vida, né? São as necessidades básicas relacionadas à alimentação, à segurança, ao estudo. Tudo isso é importante para a conformação dessa família, principalmente quando a gente lida com os filhos. Esse cuidado material, ele é muito importante. Agora, não só o cuidado material, porque tem muita gente que
cuida dessa parte material. Então ele dá alimentação, ele dá cuidado, ele dá segurança, ele dá vestuário, saúde, tudo direitinho, moradia, mas só que falta uma coisa, a espiritualidade. E é isso que vai nos diferenciar uma família cristã de uma não cristã. A espiritualidade, o cuidado espiritual. E isso está aqui no tópico 1.3. Precisamos restaurar primeiro o altar da nossa família. Como está o altar da nossa casa? E aí é interessante que a gente tem Abraão como exemplo, né, do homem que construiu altares. Abraão, um homem peregrino, mas um homem de altares. Ele construiu, no mínimo, na sua peregrinação pela terra, ele construiu, ali no deserto, ele construiu pelo menos 4 altares. Cada lugar que ele chegava, ele construía um altar. Cada lugar que ele chegava, ele construía um altar. Um altar significa sacrifício, altar significa renúncia, altar significa crescimento, altar significa espiritualidade, altar significa vida com Deus, altar significa o tributo que nós devemos a Deus. Sua casa não tem um altar, sua casa não tem uma vida espiritual. E é claro que aqui não está falando de altar físico, como Abraão fez, um altar de pedra e um sacrifício, mas o altar hoje é o nosso coração. Então na minha casa tem que ter um altar, ou seja, tem que ter um coração consagrado a Deus. Como está o altar da sua casa? O que você tem colocado no altar da sua casa? Ou seja, o que você tem oferecido no altar da sua casa? A sua própria vida e de sua família depende da espiritual e devocional. Se elas não estiverem bem, há necessidade de restauração. E aí lembra você que a gente estudou lá atrás, né, a importância do culto caseiro, o culto em casa, né, a importância do culto familiar. A responsabilidade recai sobre os pais da família. Precisamos verificar também se o nosso leito, o leito do casal, não precisa ser restaurado, ou seja, o relacionamento conjugal, né? Ou seja, se o casal não estiver bem, o culto não vai bem, nada você pode fazer na igreja se você não estiver bem com a sua família, não estiver bem com a sua esposa. Então você que é obreiro, eu quero te dar essa dica importante, né? O teu maior amiga é a tua esposa. Ou você que trabalha na casa de Deus, teu maior amigo é o teu marido e a tua esposa. Vocês são os maiores parceiros, vocês são companheiros, vocês são um no outro e o outro no um, né? Então por isso que é importante vocês estarem bem na tua vida, na vida espiritual. E quando fala, vamos aprofundar um pouquinho, quando a gente fala de vida espiritual, não está só falando dessa vida material, de oração, porque na verdade tudo do cristão é espiritual. A gente aqui às vezes separa isso falando assim, isso é espiritual, isso é material. Não, irmão, tudo é espiritual. Se você for ver direitinho, tudo é espiritual. Comer é uma questão espiritual. A gente não pode comer de qualquer jeito. Se você vai, ter um lazer com a sua família, isso não é material, isso também é espiritual. Porque é um momento de união, é um momento de confraternização. Espiritual não é só aquilo que a gente fala que é ligado a Deus, mas também aquilo que nos conecta com o próximo. Então, no caso, até mesmo no meu relacionamento sexual, é também algo divino, é algo espiritual. Deus abençoa. Então, se a minha vida matrimonial, minha vida sexual também não estiver bem, estiver faltando alguma coisa ou errado em alguma situação, todas as outras partes também serão afetadas. Você que está chegando agora, está pensando aí, né? Já está pensando, faz ou não faz, faz ou não faz. Vem estudar com a gente no Centro de Estudos Boa Semente, tem curso de teologia, cursos de capelania, tem cursos de liderança, tem cursos todos online, EAD, você recebe o certificado, credencial, você vai gostar, tenho certeza. Vê aí o depoimento da nossa irmã que fez o curso aí com a gente, olha esse depoimento e depois você diz pra mente se vale ou não vale a pena fazer. Ela fez o curso de liderança, mas tem outros cursos. O link está aqui embaixo e você pode se inscrever, parcela no cartão, vem ser meu aluno. Tem muitos alunos formados aí e vai ser uma bênção você estar com a gente. Boa noite, a paz do Senhor. E através desse pequeno vídeo, externar minha gratidão ao Deus eterno, a Ele, toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação. Ele, que é a fonte inesgotável do conhecimento, e é Ele que nos posiciona e nos orienta a buscar a sua palavra. Quero mencionar nesse pequeno vídeo a respeito do curso Gestão e Liderança. Este curso, ele é baseado fielmente na palavra de Deus. Ele é extremamente rico em todo o seu conteúdo. Suas lições, seus tópicos, convidam o aluno
a não somente a viajar nas páginas da Bíblia, mas ele convida o aluno a parar e a mergulhar nos mistérios que tem cada texto. Ele convida o aluno a buscar o tesouro que está escondido por trás de cada versículo. É uma luz que acende e incentiva o aluno a se aprofundar mais no conhecimento da palavra de Deus. O curso Gestão e Liderança, ele não somente amplia na nossa área intelectual, na nossa área teológica, mas ele amplia na nossa vida espiritual em um todo. Eu quero externar a minha gratidão também ao meu professor, que incansavelmente, com muito amor e carinho e dedicação, compartilhou comigo um pouco do seu conhecimento. Ao pastor Júlio César, pelo incentivo, pela paciência, pelo carinho. Ao Senhor, a minha eterna gratidão. Obrigado por tudo mesmo. Sou grata a Deus. Um curso que eu tornaria a fazer. Obrigado. 2. Família, meu maior patrimônio. O patrimônio que não for bem administrado será dilapidado e perderá o seu valor. Não podemos negligenciar uma das maiores heranças de Deus, pois se alguém não tem sucesso na família, nenhum outro sucesso na vida preencherá essa lacuna. Nenhum outro patrimônio na vida cobrirá a perda do patrimônio chamado família. E aqui eu preparei, um site, meu site já sabe, se chama juliocesarmedeiros.com, né? .org, desculpe, juliocesarmedeiros.org é onde eu posto ali muito conteúdo da Escola Bíblica Dominical e tem várias dinâmicas, tem 10 dinâmicas para casais. E aí você vai lá no nosso site, tá aqui ó, aparecendo aqui, entra lá, escolhe uma dinâmica, tem dinâmica muito simples que você pode fazer e aplicar sobre essa questão de família e patrimônio, ok? Dá para você fazer ali na sua classe. Bom, nesse tópico, família, meu maior patrimônio, ele vai trabalhar com essa questão de valor, né? O que é valor? O que é valor? O que é preço e o que é valor, né? O preço nem sempre é o valor. Por exemplo, o preço é aquilo que a gente atribui a alguma coisa, mas necessariamente não é o quanto vale aquilo. Por exemplo, de repente alguém coloca um preço nesse óculos, né? Foi lá produzido pelo nosso irmão Léo Óticas, que é esse aqui também, mas eu boto ali um preço. O Léo Óticas estabelece ali um preço para esse óculos, né? Pode ter 100, 200, 300 reais, eu não sei. Ele estabeleceu um preço que foi atribuído, e aí tem toda uma lógica do preço, né? Quanto tempo gastou para fazer, quanto foi a mão de obra, material que foi confeccionado, tudo isso, a margem de lucros, e aí ele dá um preço. Tá bom, o preço é esse. Mas, de repente, aquele preço a gente pode julgar que é alto, que é caro, que é baixo, né? que é acessível, que não é acessível. Como é que você faz isso? É um preço. O dono, ele estabeleceu um preço, mas preço não é valor. O valor, ele não está ligado à questão de quanto foi gasto, não está ligado a uma questão financeira, do produto que foi feito, da resina que foi feita, do tempo do trabalhador que construiu, né, da matéria-prima que foi utilizada e da margem de lucro que o dono botou para o óculos. Ele é avaliado numa questão afetiva, numa questão muito mais profunda do sentimento, da importância que envolve aquele óculos. Então, de repente, você pode ter alguma coisa, um relógio na sua casa de camelô, um relógio na sua casa que não vale nada, mas para você tem um valor incrível, tem um valor muito grande. E aí eu vou falar para você, não, esse relógio não vale nada, esse relógio é de camelô, esse relógio não sei o quê. Você vai falar assim, não, esse relógio vale muito para mim. Por quê? Porque foi da minha avó, foi de alguém muito especial. Então o valor, ele vai muito além do que o preço. O preço pode ser estipulado, mas o valor não. Ninguém pode dar um valor, um preço para o relógio que passou de geração em geração, porque é algo muito valioso. Não é 100, não é 200, não é 1000, não é 2000, porque tem uma característica fundamental. A família é isso, ela é o maior patrimônio, porque ela não está ligada à questão financeira, ela está ligada à questão do valor
que ela possui. E esse valor não é atribuído a questões físicas, mas a questões fundamentais da sobrevivência do ser humano. Então, nesse tópico a gente vai trabalhar muito sobre essa questão de patrimônio. Aí ele vai falando, 2.1, compreendendo o significado do patrimônio. Patrimônio vem de herança sucessória, conjunto de bens familiares, ativos financeiros, objetos preciosos, coisas valiosas e ricas, mas, figuradamente, aquilo que é muito estimado como um tesouro, ou um diamante lapidado como uma joia rara. Aqui, no caso, eu já jogo como valor, isso é um valor muito importante, não tem como você comprar, ok? Como a família é comparada a um patrimônio, não existe valor, olha só, estipulado em dinheiro, não é uma herança que se transfere em cartório. A sua propriedade vai além do valor monetário, ultrapassa o valor venal. Não se compra, não se vende, nem se empresta, pois não se pode mensurar o valor do que é a estimação espiritual de amor sacrificial. Um exemplo disso, né, de você entender valor e preço, tem uma pregação que eu fiz aí sobre a vinha de Nabote. Essa pregação tem mais de 100 mil visualizações. É a minha pregação aqui, né, xodó, né, aqui do canal Boa Semente, porque todo mundo já deve ter visto, talvez você tenha visto a minha pregação, onde eu falo sobre valor, sobre preço e valor, né, e eu falo sobre que Nabote é um homem que ganha essa vinha como uma herança, e Acabe, né, ele tenta de toda maneira, por causa da grande crise econômica, da grande crise social que se abate sobre Israel por causa do seu próprio pecado e pelo próprio Elias ter cerrado os céus, impedido a chuva, ele tenta comprar de toda forma a vinha de Nabote. Nabote fala que não pode vender, por quê? Porque aquilo não tem preço, aquilo tem valor. Se você quiser, dá uma olhadinha aí na nossa pregação, aí quando terminar, tá o link também aqui embaixo, ou tá aqui aparecendo, você dá uma olhadinha para você entender o que é preço, o que é valor. A família é isso, ela tem um valor inestimável. 2.2. Guardar bem o tesouro incomparável. A Bíblia diz que Apocalipse 3.11, para guardar o que temos, para que ninguém tome a nossa coroa. A coroa aqui, figuradamente, denota uma coisa de muita importância, aquilo que engrandece, símbolo da soberania, nobreza, algo valioso, prêmio, dom. Então, mas Deus pode ser roubado a qualquer momento. Basta um vacilo ou falta de vigilância para pôr tudo a perder. Há um inimigo espiritual que batalha, por isso que eu falei de Efésios 6, tá? E o tempo todo procurando a quem possa tragar. 1 Pedro 5,8. Esse inimigo é o ladrão, o João 10,10, tem para roubar, matar e destruir. Então, eu tenho que cuidar da minha família. Lembra da vinha? Eu tenho que cuidar da vinha, eu tenho que cuidar da oliveira, eu tenho que cuidar da família, porque é o maior bem que você tem. Lembra que eu falei semana passada que uma mulher faz o homem, mas o homem não faz a mulher? Então uma mulher dessa é uma joia rara. Se você quer encontrar uma mulher que faz um homem, uma companheira, uma mulher fiel, ele é feliz, ele é rico. A Bíblia diz que aquele que encontra um amigo, encontra um tesouro. E não há nenhum amigo maior do que os amigos que você vai ter na sua família. Você não vai ter amigo melhor que o seu pai, não vai ter amiga melhor que a sua mãe, você não vai ter amigo melhor que o seu marido, o seu esposo. Os verdadeiros amigos estão dentro de casa. Olha que tremendo, né? Ao mesmo tempo que é esse confronto. Na introdução eu falei, Jesus falou que os seus maiores inimigos estão dentro de casa, né? Mas também ao mesmo tempo os seus maiores amigos estão dentro dela. Porque a natureza daquilo que nasce está junto, né? Amigos e inimigos muitas vezes convivem no mesmo lugar. O problema é como a gente não consegue distinguir um e outro, e a gente trata amigo como inimigo e inimigo como amigo. E muitas vezes dentro da casa a gente está tratando alguém que é nosso, que nos critica, que às vezes não concorda, a gente acha que é inimigo, mas na verdade são os verdadeiros amigos. Em suma, a família deverá ser esses que são os nossos verdadeiros amigos. Você tem valorizado a sua família? Então essa é uma pergunta, né, interessante. Que se você tem um tesouro, você precisa guardar. Muitas pessoas perdem o que têm porque não valorizam. Perdeu o marido porque não valorizava, perdeu a esposa porque não valorizava, perdeu a família porque não valorizava. Achava que não era nada, estava sempre com um processo de comparação. A gente viu semana passada, num dos tópicos eu falei que não se deve comparar porque cada família é única. E às vezes nós estamos mais olhando para a família do outro que para a nossa família, estamos mais comparando com a mulher do outro, com a esposa do outro, com o marido do outro. Oh, fulano é assim, você não é. Fulano trabalha nisso, você não trabalha. Você faz... Então, enfim, e nos esquecemos de cuidar dos nossos. Esquecemos de cuidar daqueles que estão do nosso meio. E a Bíblia fala, Jesus fala sobre isso, dizendo até o que não tem será tomado, ou seja, quando Jesus fala isso na parábola dos talentos, até o que não tem será tomado, é uma relação direta com a percepção de que nós temos, de que
nós não temos nada, uma falsa percepção, né? Uma falsa ideia de que nós não temos nada. Eu não tenho nada, aquilo será tomado. Você tem e será tomado. Ou o inimigo vai roubar, ali vai arrancar, vai tirar de você, justamente porque você não sabe que tem, mas você tem. Então todo mundo tem uma família. E aqui eu estava pensando, aqui eu quero fazer uma reflexão aqui mais profunda com você, que aqui no canal é para quem pensa. Eu estava querendo fazer uma reflexão ainda mais profunda. Nem todas as famílias, eu estava estudando aqui, eu percebi que nem todas as famílias se adequam a esse padrão. Mesmo olhando para a igreja que eu dirijo, para as igrejas que eu conheço, para as famílias que eu liderei, para as famílias que eu já tratei no gabinete pastoral, e dificilmente a gente encontra hoje uma família assim, pai, mãe, filhos, todos na igreja, sabe? Pais, mãe, filhos, todos trabalhando, atuantes. Às vezes o marido está, a esposa não está, às vezes o marido está, a esposa está, e às vezes os dois brigam mesmo na igreja, um impede o outro de caminhar, um quer que o outro caminhe, enfim, tem sérias coisas. A mãe e os filhos criando os filhos, a mãe criando a filha e criando os netos. Olha como é que é tremendo, né? Tudo isso é muito complicado. Então, quando a gente pega esses padrões, entenda que a gente não está colocando aqui que tem que ser uma família perfeita, porque nenhuma família é perfeita. Mas você deve cuidar dela. Então, eu estou falando aqui com pessoas que têm famílias, que estão estudando aqui, estão falando, poxa, minha família não tem nada a ver com isso que está sendo falado. Eu nunca vou alcançar esse padrão de família que está sendo dito aqui. Eu nunca vou alcançar esse padrão de família que é estabelecido. Não, não fica assim não. Cada família é diferente da outra, mas você tem algo de se orgulhar. Cada família é única. Uma das coisas que a gente vê na Bíblia é que a primeira família não deu certo. Será que eu quero te consolar e te levantar, né? A primeira família ela não deu certo, ela não progrediu. A primeira família foi de Adão, começou com a morte, né? Com o assassinato de um irmão contra o outro. Depois vem a família de Abraão. Abraão teve problema na sua família, ele tinha problema com a mentira. Depois veio a família de Isaac. Isaac também teve problema com a família, de mentira. Depois veio a família de Jacó, enganador, suplantador. Veio 12 tribos de Israel. Das 12 tribos de Israel, cada uma dessas famílias tinha problema. Ora, o que Deus quer mostrar para nós? Que a família é algo que está em processo de construção. Mas é que é na família que a gente aprende as imperfeições, as dificuldades, as necessidades, mas a gente aprende a superar os nossos limites. Então não fique triste, a sua família não é esse padrão que a gente está estudando, que a gente está falando, mas você está lutando para ser melhor. E é isso que é legal, é quando você está lutando para ser melhor. Você que está sozinha, mas está lutando para criar seus filhos, está sendo pai e mãe. Você que está sozinho, às vezes também acontece, está sozinho criando os filhos, está lutando para ser pai e ao mesmo tempo cuidar, dar o afeto que a mamãe dá, sabendo que nunca será igual, mas está fazendo o que você pode e entregando nas mãos do Senhor a sua dificuldade. E é por isso que vem a importância do altar, né? O altar que vai dizer, fica firme, faz a obra, entrega nas mãos de Deus que o Senhor vai completar. Então não fique desesperado, decepcionado com o padrão que é apresentado aqui, né? Esse é o padrão ideal, mas eu e você estamos nessa luta aí de construção. Minha família não é perfeita, a sua também não é, mas estamos caminhando para melhorar. Isso que é legal. Você acompanhar o crescimento, né? Você vê o crescimento do seu esposo, da sua esposa, da sua família, crescendo juntos. 2.3. A indispensável solidez do patrimônio. O respaldo jurídico e espiritual, a integridade dos seus componentes, um patrimônio indissolúvel, um núcleo de convivência solidária, um lar sedimentado, inviolável na concepção da fidelidade, uma casa determinante na sua expressão máxima de um lar, onde o seu recinto interior mostra claramente as relações familiares. A mesa, onde os componentes da família fazem suas refeições, o quarto, onde os membros da família têm um som restaurador, autoridade patriarcal e por aí vai. É o que eu estou falando, né? O padrão aqui que é estabelecido, mas talvez você não se encaixe nesse padrão, talvez nem mesa você tenha, mas aí você pode entender que pode não ter mesa na tua casa, mas o importante é o respeito, é o respeito à comunhão. Agora essas chuvas, muita gente perdeu muitos móveis, então não é disso que a gente está lidando aqui, de móveis, de mesa, de quarto, não, isso é carinho, isso é afeto, isso é respeito, e é isso que é importante, é isso que é o sólido na
da família. E continuando aqui, né, sobre o curso, rapidinho falando sobre o curso, eu falo sobre isso no curso de professores de EBD, que você já fez aí comigo. Queria que você comentasse sobre esse curso, né, e tem uma parte que eu falo sobre, eu ensino como fazer o seu próprio plano de aula. E aí você vai, quando você aprende a fazer o seu plano de aula, você consegue, como eu aqui, fazer essas ligações, trazer isso à mente, porque você já está acostumado a fazer isso. Então, voltando aqui, a solidez desse patrimônio passa pelo temor, né, do homem a Deus e pela sabedoria da mulher, os dois juntos. O homem teme a Deus, respeita, a mulher é sábia e aí os dois vão conviver, né? Todas essas situações convergem, ou seja, elas caminham, elas direcionam, né, e consagram um ambiente familiar e um convívio de solidariedade. Então, família é muito mais do que uma casa, do que uma mesa, do que um quarto. É relacionamento, é amor, é empatia, é sentir o que o outro sente, sabe? Isso é muito importante. Não adianta o marido ganhar dinheiro e a mulher gastar tudo, não adianta a mulher juntar e o homem gastar, não adianta os filhos serem perdulários, né? Não darem valor ao que os pais construíram. E aí, para encerrar esse tópico sobre patrimônio, né, família é meu maior patrimônio, me faz pensar sobre quantos pais estão preocupados em deixar um patrimônio para os filhos que é justamente um patrimônio físico, né? Você se esforça, abre uma empresa, você cria, você trabalha, você é um empreendedor, você luta e fala, não, eu estou construindo isso aqui para meus filhos, né? Você passou fome, você passou dificuldade na sua vida, na sua jornada, na sua caminhada, horas sem dormir, horas trabalhando domingo, sábado, enfim, você até conseguiu construir alguma coisa, às vezes até enriqueceu com essa ideia de que vai deixar algumas coisas para os filhos. Esse é o maior erro que a gente brasileiro pode cometer, né? E muitas vezes a gente dá a nossos filhos um padrão superior ao que nós tivemos, então você não deixa nem o seu filho carregar uma caixa, não deixa nem o seu filho ser um caixa. Você já começa com o seu filho sendo já gerente, alguma coisa já começando do alto, você não ensinou a ele o trabalho duro, a dificuldade da vida, isso é um grande problema. Ou então ele nem trabalha na empresa familiar, ele nem está ligado à questão do patrimônio, ele vai só herdar. E herdar é uma questão muito complicada, porque é uma pessoa que ele não fez nada para merecer o patrimônio. Não fez nada para merecer o patrimônio. Só porque ele tem o seu nome, ele vai ganhar um patrimônio de mão beijada. Esse é o maior erro como pastor que eu tenho visto acontecer. E sabe o que geralmente acontece? Depois que a gente morre, depois que você morre, que todos nós vamos morrer um dia, a primeira coisa que eles fazem é vender tudo que você tem. Vender tudo que você construiu, vender a sua casa, vender. Eles estão loucos às vezes. Eu já vi famílias brigarem, filhos brigarem na hora da sepultura dos pais. Enquanto o corpo está na mesa fria de mármore, esperando para ser colocado na urna funerária ou descer ao solo, os filhos já estão discutindo para saber que a casa de quem, vai ficar com quem, fulano não tem direito aqui, ciclano não sei o quê. Então, não se preocupe na sua vida passar o seu tempo todo para construir patrimônio, mas entenda que é mais importante você construir relações. É mais importante você construir filhos, crianças de bem, crianças cidadãs, crianças honestas, ter uma família realmente. Por outro lado, você vê obreiros preocupados dizendo meu filho tem que ser pastor, cismou que o filho tem que ser pastor. Conheço gente aqui, em muitos lugares, aqui não, em vários lugares, você deve conhecer também pessoas que falam meu filho vai ser pastor, tem que ser pastor, é promessa de Deus. Pastor, isso não é o problema se vai ser pastor, se não vai ser pastor, o problema é ser um servo de Deus, ser um cidadão, ser alguém que vai contribuir para a sociedade. Eu não quero que meus filhos sejam pastores, eu quero que eles sejam servos de Deus. Lá no céu não entra isso. Entendeu? Isso é o mais importante, é você criar a sua família. E isso é o patrimônio. É o legado que você vai deixar. O que você vai deixar? Qual é o seu legado, né? O que a gente vai deixar para essa geração, para esses filhos? Casas, carros, bens, aviões? Ou a gente vai deixar o caráter? Ou a gente vai deixar nossa vida, nossa hombridade, aquilo que nós somos, a forma que nós nos tratamos, a forma que nós lidamos um com o outro? Tópico de número 3, vamos lá, gente, está muito bom esse negócio. A consciência de proteger a família. No tópico 3, a gente vai trabalhar com a proteção, né? Como proteger essa família? 3.1, precisamos restaurar a nossa consciência. Deus formou todos os seres humanos com consciência boa. O grande problema é que o andar da carruagem deixamos essa consciência se deformar, contaminar e cauterizar. Aí na semana passada eu falei que o problema, lembra, recuperando, né? Eu falei, o problema é que a gente ataca o sintoma e não a causa. Porque a causa de tudo isso é o pecado. A alma do homem está distorcida, né? Nós estamos distorcidos. Por quê? Por causa do pecado.
Então, se a gente resolver o pecado, se a gente mudar de vida, se a gente se converter de verdade, esses problemas vão ser sanados. E aqui no 3.1 está falando da consciência. Nossa consciência está alterada pelo quê? Pelo pecado, cauterizada pelo pecado. Então nós precisamos recobrar a consciência. Porque eu não entendo como é que umas pessoas possam ver a sua família se afundar e não fazer nada. Tem gente que até desprezou a EBD, falou, não vou trabalhar porque família, já sei. Esse pessoal, cuidado, comente aí. Cuidado com as pessoas que dizem que já sabem. Comente, cuidado com as pessoas que dizem que já sabem. Cuidado. Eu já sei, cuidado. Eu já sei tudo, não preciso de nada. Aí você vai ter um grande problema. E é geralmente os sabichões que estão com a família toda destruída. Mas na verdade, não é porque ele sabe não. É porque ele não quer ir para lá, porque não quer aprender, porque não quer ouvir a verdade. Não coloca aqui no vídeo porque sabe que eu vou falar a verdade, eu vou tocar no ponto fraco. E nem compartilha não, pastor Júlio vai falar, vai estragar aqui meus planos todinho. Bom, então vamos lá. Então é importante a gente ter uma consciência cristã, né? Uma consciência cristã. 3.2, instruções bíblicas para preservar a família. Para o homem bem-aventurado, o homem que teme ao Senhor, será uma bênção e felicidade chegará ao seu lar. Salmo 128. Se ele fizer tudo aquilo que eu falei, cuidado, preparo, né? Zelo, proteção, ele será compreensivo na vida conjugal, mostrando consideração para sua esposa, respeitando-a como vaso mais frágil, mais delicado. Frágil não é fraco, entendeu? Sabe a diferença, né? Frágil é aquilo que você tem que ter cuidado. Fraco é aquilo que não tem valor. É diferente. E ele fala que a mulher é o vaso mais frágil, né? O apóstolo Paulo fala sobre, Pedro fala sobre isso. Para a mulher virtuosa que cuida da sua casa, dos seus, a ponto de o marido confiar nela e seus filhos a chamarem de bem-aventurada. Dá uma estudada em Provérbios 31, 10 ao 31, que fala da mulher sábia, né? Que fala da mulher, que é mulher virtuosa, quem achará o seu valor, excede muito dos rubis, porque ele vai falando aqui sobre as características dessa mulher, uma mulher que cuida, uma mulher previdente, uma mulher que está sempre cuidando da sua casa, uma mulher que conhece o seu marido, conhece a sua família, cuida da sua... tem todas as características necessárias para uma mulher que vai ser uma mulher vitoriosa em tudo que ela fizer. E ela vai ser louvada, ou seja, ela vai receber o louvor do seu marido. E para os filhos, obedecer e honrar os pais, pois Deus colocou uma posição de autoridade sobre vocês. Efésios 6, né, que diz sobre a importância dos pais, dos filhos obedecerem aos seus pais. Mas não esquecerem também que os pais devem que a continuação desse versículo diz, filhos, obedecer vossos pais, e pais, não aborreceis seus filhos, porque tem pai muito chato. Tem pai muito chato. Tem ou não tem? Comente aí, tem pai chato ou não tem chato? Tem chato, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, né? E aí é complicado. Nós, obreiros, temos aqui uma questão interessante que eu quero comentar com vocês nesse finalzinho, que eu acho interessante, que é quando nós, obreiros, achamos que nossos filhos são diferentes dos outros. Aliás, a igreja acha que os filhos dos obreiros são diferentes dos outros. Acha que o filho do pastor é um extraterrestre, né? Caiu do céu, porque não, você não pode fazer isso porque é filho do pastor, não, você não pode fazer isso porque é filha do pastor, você não pode porque é filha da mesa de oração, irmão, a tua filha do pastor, filho do pastor, mesa de oração, missionário, trabalhador do diácono, é igual a qualquer outro crente, para com isso. As igrejas têm que parar com essa mania de colocar uma carga excessiva sobre os filhos dos obreiros. É por isso que tem um monte de filhos. É por isso não. É também, porque não é só isso, a gente não pode ser reducionista. É por isso também que tem muitos filhos desses obreiros que estão fora, não querem, porque não suportaram a carga que foi colocada pela igreja. Não, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Às vezes até o pai, para poder dar uma satisfação para a igreja, a mãe para dar uma satisfação para as irmãs, cobra isso também. Você é filho de fulano, aqui você não pode fazer isso. Gente, não é porque você é filho de fulano ou ciclano, é porque você é crente. Assim como ele não pode, ninguém pode. Não é? Fulano não pode pecar, ninguém pode viver pecando. Porque você não vai fazer isso porque você é filho de obreiro. Nem é o filho de obreiro, nem filho da irmã, nem filho de um desviado, ninguém, porque a salvação é individual, então tem que ser tratado da mesma forma. Então, ele é tratado, o filho do pastor tem que ser tratado igual todo mundo. O filho da obreira, da diaconisa, tem que ser tratado igual todo mundo. Se exorta um, exorta o outro. Se não pode um, se não pode o outro. Não tem nem privilégio, nem obrigação a mais. O negócio está quente. Então é isso. Por isso que é importante a gente entender. Esses pais chatos, essas igrejas chatas, acabam jogando a juventude lá fora. 3.3. Cuidar da família é um privilégio para cada um de nós. Nós somos mordomos da nossa família, né? Aquele que cuida, aquele que zela. A Bíblia diz que os filhos são a herança do Senhor. O fruto
o fruto do ventre, o seu galardão. É necessário que o mordomo se ache fiel na condução daquilo que foi entregue. 1 Coríntios 4:12, ou seja, nós somos mordomos, nós somos dispenseiros, não só da graça, mas da nossa família. E é interessante porque, vem comigo, o mordomo não é dele. O mordomo toma conta de algo que não lhe pertence. Essa é a visão de mordomia no mundo antigo. José era mordomo de Faraó. Ele tomava conta daquilo que não lhe pertencia. Ou seja, a figura do oikonomos, daquele que toma conta de algo que não é dele. O apóstolo Paulo pega essa ideia do oikonomos, do mordomo, e fala: nós também somos dispenseiros dessa graça. Nós somos mordomos de Deus. Nós não somos donos da graça, nós não somos donos da fé, nós não somos donos da igreja, nós somos apenas dispenseiros, aquele que tem a chave. Jesus disse: vós tendes a chave dos céus. Ou seja, o que ele quer dizer quando tem a chave do céu? Quer dizer que nós somos dispenseiros dessa graça. Nós abrimos as portas dessa dispensa espiritual, desse armário, e nós damos ao mundo alimento, comida. Ok? Mas nós não somos donos da comida, nós só apenas tomamos conta. E de tudo que está na nossa vida, nós somos apenas mordomos. Ok? Isso chama-se mordomia cristã. Essa é uma doutrina, a doutrina da mordomia cristã. Então, o carro que eu tenho não é meu, eu estou tomando conta para Deus. A casa não é minha, mas estou tomando conta para Deus. A família não é minha, mas eu estou tomando conta para Deus. Os filhos não são meus, eu não crio para mim. Eu não crio porque eu acho, que eu penso que tem que ser. Eu crio para Deus. E se eu crio para Deus, há de ter uma responsabilidade maior. É por isso que ele diz em 1 Timóteo, capítulo de número 5, né, que se você não tem cuidado dos seus, né, principalmente da sua família, negou a fé. Por quê? Se você não toma conta daquilo que não te pertence, quanto mais você toma conta daquilo que pertence. Ok? Então, se você não toma conta daquilo, né? Se você não toma conta daquilo que te pertence ali, a sua família, seus filhos, quanto mais a coisa de Deus. Então é importante você entender a mordomia. Cuidar da família é um privilégio. Assim como ser mordomo, José tinha um privilégio de tomar conta das coisas de Faraó. Paulo fala que nós somos mordomos, dispenseiros da graça de Deus. É um privilégio ter a chave. Chave significa autoridade. Assim também é um privilégio muito grande cuidar da nossa família. Deus deixou conosco por um certo tempo, por um certo período, e nós vamos dar conta a Deus da nossa família, nossos filhos e filhas, daqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Bem, vamos para a nossa conclusão. Quem não cuida, honra e protege a sua família, negou a fé. Quem não procura apresentar-se aprovado a Deus, infelizmente, o seu ministério não será bem sucedido. Bem, eu vou ficando por aqui. Não se esquece, se inscreva no nosso canal, deixa o like, dá o glória, clica no sininho em todas as atualizações. Assim, sempre tiver uma coisa nova, você vai ser avisado. Beijo grande, abraço forte e a paz!